Então, o nosso amor, ele tem que evoluir para chegar num ponto em que ele não volta mais atrás. Você que está dizendo isso aqui, pode não estar aqui o ano que vem. Porque a maioria que estava aqui ano passado não está aqui hoje. E alguns caíram na fé. Outros continuaram o seu processo, casaram, cresceram, estão trabalhando para Deus aí. Qual será a sua estatística? Então eu fico olhando para vocês e fico pensando, qual é o futuro desta geração? É por isso que eu venho no acampamento toda vez. Eu fico olhando vocês, conversando e pensando, qual o limite dele? Vocês são bem diferentes. Nível de estudo, nível social, nível de relacionamento com Deus, tempo de igreja. Mas todos têm uma chance de serem excepcionais, se perseverar nesse caminho com Deus. Não interessa o seu passado, interessa o seu futuro. Eu fico olhando esse futuro. Então hoje, há de novo um futuro diante de vocês, seguindo a Jesus. Seguindo um caminho que ninguém segue, na sua grande e vasta maioria aí fora. Amando com o amor de Deus, caridade. Outra palavra do ágape é caridade, porque é o amor que dá e não espera nada em troca. Você faz uma caridade, assim, você dá uma esmola, você dá o dinheiro e não espera que a pessoa te pague. Você faz porque deve ser feito. O amor filéu troca. Eu sou seu amigo, você é meu amigo. O amor eros pega. Eu gasto o que você tem e não dou nada em troca. Mas o amor ágape, ele dá e recebe. Amém? Deus abençoe. Por que fala Deus abençoe? Né? Porque eu não posso abençoar, só Deus pode. Então, se dá esmola, o cara fala, Deus te abençoe. Ágape, caridade. Pedro não sabia isso naquela hora. Mas Jesus falou, você vai entender, Pedro. E agora você pode entender o que o Samuel falou aqui, quando Jesus chegou para Pedro. Eu acho que tem esse texto aqui também, né? Vai lá no João 21. João 21, 15 a 18. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, feito a pesca. Pedro já tinha falado, vou pescar, já tinha negado. Aí Jesus perguntou para Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais que esse? Disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Aí continua, até o 18. Novamente, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez se você me ama. Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Aqui tem esse jogo das palavras aí do que é o amor, do filéu contra o agapau. Mas o que Jesus estava falando para Pedro era, lembra, Pedro, você falou que faria qualquer coisa. Eu disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Agora funciona assim. E você vai ter que apacentar as ovelhas para ensinar para elas. Você me segue, elas vão te seguir. Que exemplo elas vão ter? A minha maior preocupação com vocês, sabe qual que é? É o resultado do sucesso. É incrível isso. Você pode estar preocupado com a sua vida. Quanto você vai ganhar, que professor você vai ter, com quem você vai casar. São grandes preocupações. A maior preocupação de Deus é o que Ele vai fazer se der certo. E por isso muitos de vocês não podem ser grandemente abençoados porque não aprenderam a ser canais de bênção. Vocês são reservatórios do amor de Deus. Grandes lagoas de bênção. Tudo que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o seu versículo. Não funciona assim. Deus vai dar muito se você também der muito. Isso é meio linguagem de engenharia. Eu fiz engenharia civil. Um canal tem uma entrada, tem uma saída. E ele tem uma superfície de pedra, de terra,
concreto. E a superfície, ela absorve aquela água. Então, se você colocar um pouquinho de água no canal, imagina assim, bem pouquinho, aquela água entra e é absorvida pelo canal. Ela molha o canal, ela não sai do outro lado, porque o canal chupa aquela água. Se ele for muito poroso, imagina um canal de areia. Já viu canal de areia? Não tem, porque a água é absorvida. O canal tem que ser impermeável, o mais impermeável possível. Mas existe o que eles chamam de perda de carga, que é quanto de água aquele canal vai gastar para ele mesmo. Quando atingiu aquele nível, ele já molhou, toda a água que você colocar, vai sair do outro lado. Isso mede a eficiência do canal. Quanto entra, quanto sai. Se você quer ser um reservatório da bênção de Deus, você não quer que nada saia. Você quer que fique ali, ó. Tudo que ele me dá, eu não dou para ninguém, é meu. Aí Deus para de dar, ele fecha torneira. Esse é o mar morto, né? A água só entra, mas não sai. Agora, se você quiser ser um mar da Galileia, que entra, recebe e dá, onde tem peixe, tem vida, então você tem que ser um canal, passagem. E a pergunta é, quanto você vai gastar para você mesmo? Tem que ser pouco em relação àquilo que Deus pode dar. E eu fico vendo, Deus pode dar muito. Mas se Ele der, você fala, não, se Deus me der muito, eu vou fazer um buraco aqui no canal e vou absorver mais um pouquinho. Aí Deus fala, então, nada feito, amigo. De graça recebestes, de graça dai. Vocês têm a chance de aprender a dar. E mais bem-aventurada coisa dar do que receber. Então esse é o espírito de serviço. Seguir a Jesus é fazer isso. É esvaziar-se. Deus enche e você esvazia. Deus enche de novo e você esvazia de novo. E quando você esvazia, abençoa alguém. Essa é a lição que está aqui no Segue-me. Cuide das minhas ovelhas. E o Pedro aprendeu ela. Não no momento, né? Mas viveu essa vida. Bom, agora eu cheguei num ponto que eu acho que dá para fazer aplicação aqui. Segue-me. Vamos no João 14:8, que é a continuação. Estou lendo aqui a sequência que João escreveu. 14. Ele falou que ele era o caminho, a verdade, etc e tal. E aí então, o Filipe, que era um dos discípulos, falou, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O discípulo queria ver alguma coisa mais forte. Aí ele falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você fala, mostra-nos o Pai? Você não sabe que eu estou junto com o Pai, eu e ele somos um? Eu vou deixar aqui um versículo para você colocar aqui. Bota o 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, o que ele quis dizer aqui com esse texto? Você está sempre pedindo um sinal para Deus. Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Então me dá um sinal. O Senhor quer que eu vá para lá? Me mostra. Se eu tenho chamado, me confirma. Nós queremos provas. Chega uma hora que Deus fala, você já tem tudo. E olha, eu acho que no nível de conhecimento cristão que você tem, você já tem tudo. Você precisa crer um pouquinho mais agora, sem ver. Bem-aventurados que não viram e creram. Deus não tem que mostrar nada. É você que tem que fazer. E ele fala aqui, olha, você vai fazer obras maiores do que eu fiz. Você acredita nisso?
Será que alguém consegue fazer mais que Jesus fez? Mais milagre? Mais maravilha? Mais poder? Jesus gastou 3 anos. Você tem mais do que 3 anos. E segundo, você sozinho não vai ser maior que Jesus. Mas nós somos maiores do que Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. E quando nós discernimos esse corpo, entendemos o que o irmão que eu amo faz, e ele entende o que eu faço, nós fazemos juntos maiores obras que Jesus fez. Vamos a mais lugares, pregamos a mais pessoas, e temos uma diversidade de ministérios. Então aqui nesse ambiente, existe um corpo, que tem que ser discernido. Alguns sabem escrever, outros sabem tocar, outros sabem cantar, outros sabem falar, outros sabem expressar com o seu corpo. E nós nos reunimos de uma maneira funcional que faz com que as coisas aconteçam. E a igreja tem que ensinar você a ser esse homem espiritual maior do que Jesus. Isso é possível. E essa é a nossa esperança. Agora, fica um problema aqui, porque como é que você vai seguir se você vai fazer coisas maiores? Então chega uma hora em que você não está mais seguindo. Por isso Mateus 28, 19, que foi a última coisa de Jesus, né? Mateus 28, ele falou, é-me dado todo o poder, portanto, ide. Esse portanto é importante. Agora que eu tenho todo o poder, vai você. Então Jesus, no seu ministério, ele pregou, vinde, siga-me, ide. E esse ide é, você vai fazer mais do que eu faço. E eu vou com você. E eu estou com você. Então agora, você não é mais um seguidor de Jesus, de olhar o que ele faz e seguir. Você é um seguidor de Jesus por saber o que ele faria no seu lugar. Ele está dentro de você. Então, para acabar aqui os versículos, 1 Coríntios 11, Paulo, pregando aos coríntios, já é uma igreja gentia, já é um pessoal que não viu Jesus, ninguém conheceu Jesus, já é Paulo, que não é contemporâneo de Jesus ao vivo, como os outros apóstolos, e ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui ele chamou para a física, sede meus imitadores. Eu quero que vocês me imitem. Muita gente fala, não olhe para os homens, olhe para Deus. Já ouviu isso? Porque o homem é falho, o homem peca. E quantos pastores não caem? Quantos escândalos não surgem? Quantos problemas não aparecem no meio da igreja? Tudo isso é verdade. Mas Paulo, ele fala, você tem que me imitar. Se parasse aí o versículo, aí eu estaria desdizendo o espírito de serviço que eu falei no começo. Porque tem lugares aí em que as pessoas imitam. Imitam a voz, imitam as roupas, imitam o jeito de ser dos seus líderes. E há uma idolatria, um culto à personalidade. Nós, igreja cristã na família, não temos esse costume. Mas nós dizemos, sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. E aqui é o segredo que vai dar muita vida para você. Se você, a cada tempo da sua vida, ao fazer uma coisa, tomar uma decisão, pensar, Jesus aqui no meu lugar faria o quê? Qual era o papel dele? Que sacada ele estaria? Que palavra ele diria? Que milagre ele faria? Então você começa a ser imitador dele mesmo. Seguir.